Está no ar mais uma edição da TV Espírito Santo em Ação. Desta vez estamos gravando direto do Vitória Grand Hall, onde está sendo realizada a segunda edição do Fórum Brasil GRC, Governança, Riscos e Compliance. Este ano, o evento nacional está reunindo especialistas, executivos do setor privado e representantes do governo para debater os princípios da governança pública e privada. O governador do estado, Renato Casagrande, é um dos palestrantes do segundo Fórum Brasil GRC e eu gostaria de ouvir dele o seguinte: governador, como que um evento como esse, que fala de integridade, que fala sobre compliance, é importante para aumentar, para garantir a competitividade do estado? Na verdade, o ambiente de um estado mais competitivo, ele se dá através de uma atuação transparente, comprometida dos órgãos públicos, órgãos que possam, de fato, num comportamento de cumprir as regras, cumprir as normas, as leis, sejam órgãos que transmitam confiança à sociedade. Mas, ao mesmo tempo, o setor privado se relaciona diretamente e permanentemente com a administração pública. Então, na hora que as empresas elas se dedicam, elas se comprometem a também terem seus programas de compliance, né, terem seus programas de integridade, trabalhando com ética, também com transparência, numa relação muito madura e numa relação com a administração pública que dê a elas também o sentido de empresas que têm um compromisso com a sociedade, isso forma um ambiente de integridade, consequentemente um ambiente de competitividade importante para o nosso estado. Então é um comprometimento da administração pública, das empresas e um comprometimento da sociedade que faz com que o estado seja mais competitivo e ao mesmo tempo seja um estado mais justo. O segundo Fórum Brasil GRC trouxe ao estado o superintendente-geral do CAD, Alexandre Macedo. O senhor disse em sua palestra que o estado precisa ser mais simples, de fato que a sociedade possa entendê-lo. E foi muito interessante a comparação feita com o smartphone. Então explica pra gente como que seria isso. Bom, a ideia é que o estado ele tem que se mostrar mais simples para a sociedade. A relação que a gente tem na nossa sociedade, ela é muito complexa, né? O estado tem que organizar toda essa bagunça de relação entre pessoas, meio ambiente, empresas, diminuição das desigualdades, criação de normas de trânsito, uma série de coisas. Isso é o estado, seja ele qual for, ele organiza a vida social. E ele organiza através de normas. Muitas vezes ele cria normas e essas normas não são tão inteligíveis para a sociedade, para a pessoa comum. Então, muito embora o estado seja complexo sob o ponto de vista estrutural, como um aparelho de telefone, ele tem que ser como um aparelho de telefone é para a sociedade. Qualquer criança que pega um smartphone sabe mexer no smartphone, sabe para que ele serve, sabe ligar e desligar. Ou seja, o estado está ali para organizar a vida da sociedade de maneira a facilitar a vida da sociedade. Então, ele tem que alcançar no final do dia o objetivo a que ele se propõe, que é melhorar o bem-estar social. É isso que o celular faz. Então, ele é um instrumento complexo, cheio de tecnologia, diversos programas, softwares, app, tudo mais. Mas, no entanto, para o usuário, ele é simples. Você não precisa saber como o estado como o telefone é feito, você precisa saber usá-lo. A sociedade, que não é o administrador público, ele não precisa saber o que tem ou deixar de fazer. Isso tem que ser intuitivo. Para isso, uma das técnicas utilizadas, que alguns países mais desenvolvidos utilizam, é a economia comportamental, é o nudge, é você poder entender a sociedade e a partir daí criar normas que sejam mais eficazes e eficientes. Nós vamos falar agora com Patrícia Peck, da PG Advogados, que está trazendo ao evento um tema para lá de factual: a Lei Geral de Proteção de Dados. Patrícia, fala pra gente qual é a importância dessa lei para as empresas e de que forma ela impacta os usuários. Bem, primeiramente, como toda nova regulamentação,
vai exigir um período de adequação das empresas. É uma legislação que traz um novo modelo de utilização dos dados pessoais. Então, a maioria das instituições capturava a informação dos indivíduos, quer seja um consumidor final, um funcionário ou até um acionista, e depois de capturada, essa informação era utilizada pela empresa para N finalidades. Então, a primeira coisa que a lei exige é que as finalidades de uso sejam mais transparentes. Tem que haver uma política de privacidade muito clara. E é necessário também que a governança de dados pessoais traga mais proteção dessa informação. Então, até hoje, os negócios se preocuparam muito com a proteção da informação confidencial, né? Que é o segredo de negócios, a informação bancária, do sigilo bancário, até mesmo algo que corre em segredo de justiça. Mas uma informação de dado pessoal, como uma placa de carro, como de repente pode ser o número do IP, ou até uma lista de e-mail que vem participar de um evento, não necessariamente alcançava o nível de proteção que agora a lei exige. Então, para as empresas vai ser um primeiro desafio de fazer um inventário dos dados pessoais que hoje são tratados dentro das instituições e construir esse fluxo dos dados pessoais, o ciclo de vida, e trazer uma camada de proteção dessas informações. Por quê? Porque se observou que nos últimos anos passou a ter muito vazamento de informações. Então, ela é uma legislação que trabalha dois pilares: o pilar da privacidade e o pilar da segurança, né? No sentido da cibersegurança, que é a segurança de bases de dados que hoje estão muito mais circulantes, digamos assim, porque a gente usa serviços na nuvem, tem muito acesso pelo mobile, né? E aí isso também gera mais vulnerabilidade. Então, é uma legislação que traz multas altas e por isso as empresas vão precisar se adequar. E para os usuários, o que muda? Essa legislação traz alguns direitos para os usuários. Ele passa a ter um direito, por exemplo, de pedir o apagamento da base de dados, de revogar consentimento, de querer saber que informação tem sobre ele e até pedir a portabilidade dos dados. Então, ainda são direitos que a própria população vai precisar de esclarecimento, porque não é porque eu tenho um direito de apagamento que eu consigo apagar imediato. E tem algumas coisas que para uma pessoa é importante estar numa base de dados. Até para você conseguir um crédito, para você conseguir ter algum tipo de benefício. Então, nós também ainda não sabemos as consequências de ser apagado. Mas para pessoas que já sofreram alguma coisa de precisar aplicar o direito ao esquecimento, por exemplo, é algo muito importante. É uma legislação que está um pouco importada da Europa e vai trazer também uma figura nova, que é uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, para quem esses usuários vão poder fazer denúncias de violações e caberá a ela realizar fiscalização das empresas. Então, acho que vamos todos passar por uma nova etapa mais madura da sociedade digital, que está pedindo assim para que os negócios evoluam de uma forma sustentável. A gente viveu uma internet dos anos 90 de um vale tudo, né? A gente costuma dizer que é o puxadinho dos dados, né? De um lado é serviço gratuito, mas do outro lado era um cheque em branco. E agora a gente vai para uma nova dimensão. E as marcas que souberem tomar proveito disso podem se diferenciar e atrair uma nova geração que vai estar mais esclarecida e mais exigente. A relação entre burocracia e corrupção é um tema bastante complexo e que dá margem a muitas discussões, né? Mas uma ideia que tem se difundido a partir de estudos do Banco Mundial e que tem já sido percebida no Brasil pelos formuladores de políticas públicas, econômicas e pelos próprios legisladores, no sentido de que o aumento da burocracia pode levar ao aumento da corrupção. Então, isso é uma correlação que tem sido percebido, como eu disse, em estudos internacionais. E
preocupa-nos que no Brasil nós tenhamos uma quantidade muito grande de leis que muitas vezes não são facilmente compreendidas, não têm o seu conteúdo facilmente compreendido pela população e até mesmo pelos próprios aplicadores dessas leis em grande escala, né? Principalmente nos órgãos em que não propiciam aos seus funcionários um treinamento adequado em relação a conceitos jurídicos e boas práticas em relação a essa legislação, a aplicação dessa legislação. Então, nesse sentido, um aumento desmedido de normas jurídicas e principalmente o fato de termos hoje normas jurídicas que não têm uma clareza efetiva, né, pode gerar situações em que essas dúvidas façam com que o particular tenha que promover aí negociações muito complexas com o poder público, né? Negociações que muitas vezes não têm a adequada clareza, e isso pode levar a práticas não recomendáveis em relação tanto às contratações públicas quanto a outros níveis de relação entre o setor público e o setor privado. Uma das palestras mais aguardadas do segundo Fórum Brasil GRC era do Procurador-Geral da Justiça do Rio de Janeiro, Eduardo Gussen. E ele falou como o Rio de Janeiro, como o Ministério Público do Rio de Janeiro, está se posicionando nessa era digital em que nós estamos inseridos. E foi justamente sobre isso que ele falou na sua entrevista aqui para a TV Espírito Santo em Ação. Vamos ouvir o que ele falou a respeito. O Ministério Público do Rio de Janeiro, ele, atento a essas mudanças pelas quais nós estamos passando, criou um novo ambiente de trabalho, um ambiente digital. E nesse sentido, o nosso objetivo é nos aproximar mais do cidadão, é nos aproximar mais da sociedade. Então, criamos essa plataforma digital chamada Ministério Público em Mapas, que se desenvolve através do georreferenciamento, da estatística e da informação. O nosso objetivo é inserir uma inteligência artificial dentro de cada órgão de execução. Paralelamente, para que a gente consiga administrar esses dados com maior agilidade, nós aderimos a um sistema de Big Data, aderimos a uma licitação do Ministério Público Federal. Então, o Ministério Público do Estado do Rio hoje é o único que anda na mesma plataforma que o Ministério Público Federal, e terceirizamos para a PUC do Rio de Janeiro a mineração desse manancial de dados. Hoje em dia, nós temos que aprender a falar a língua dos dados, nós temos que aprender a interpretar os dados, a trabalhar com esses dados, com esse volume de informação. E nós, no passado, infelizmente, por desconhecimento disso, desperdiçávamos esse material riquíssimo que são os dados e as informações. Encerramos a segunda edição do Fórum Brasil GRC, aqui no Vitória Grand Hall. Assim como aconteceu no ano passado, tivemos casa cheia ao longo de todo o dia, muitos palestrantes, boas discussões, temas factuais sendo tratados aqui no evento nacional. E nós estamos com o diretor de gestão executiva do Espírito Santo em Ação, Paulo Vanik, que vai fazer um balanço sobre o evento desse ano e até um comparativo com o evento deste ano e o evento do ano passado. Vanik, fala pra gente, né, o que você achou desse evento desse ano, atendeu a expectativa? Já vamos começar a pensar no terceiro Fórum Brasil GRC. Fala um pouco para a gente sobre isso. Não, obrigado. O evento desse ano, acabamos de encerrar, mais uma vez superou as nossas expectativas, fazendo uma rápida comparação com o do ano passado. Ano passado nós tivemos 340 pessoas presentes, já tinha superado a expectativa que nós havíamos imaginado algo em torno de 300 pessoas, já tinha superado na ocasião, no momento em que o Brasil precisa de debater
esse tema tão importante que é o tema da integridade, o tema da ética, o tema da moralidade nas relações público e privadas. Na ocasião, tivemos uma qualidade extremamente relevante da qualidade dos palestrantes, dos painéis. E esse ano já tinha um desafio maior, justamente pelo primeiro ter sido muito bom. E trabalhamos com muito carinho, muito zelo para trazer um grupo de palestrantes também diferenciado em nível nacional. O Fórum Brasil, como você bem disse, então não é um foco somente regional, mas um foco com amplitude nacional. E contamos, já imaginávamos que teria um pouco mais de 350, 380 pessoas e chegamos ao final do dia com mais de 450 pessoas e com um pouco mais de 500 inscrições. Então o Fórum atendeu e superou bastante a expectativa do ponto de vista do público. E também do ponto de vista da qualidade. Essa não superou porque a gente sabia que seria muito bom, dada a qualidade dos palestrantes e dos painéis. Tivemos o início com a abertura com o nosso presidente Luiz Wagner Kiep, trazendo a importância do Espírito Santo em ação nessa contextualização e na contribuição em relação ao ambiente de negócios. Depois o governador Casagrande abriu, eu não posso esquecer também que o nosso secretário de Controle e Transparência, o Edmar Camata, também colocou o papel importante da SECONT, da Secretaria, na regulação e no monitoramento desse ambiente de negócios em relação ao Estado. Mas o governador Casagrande, ele trouxe uma ponderação muito importante. A gente acaba por ver na mídia, na superficialidade das mídias sociais, que as pessoas acabam não entrando um pouco mais de entendimento sobre as questões, mas acabam lendo notas de WhatsApp e acabam reproduzindo isso. E um pouco de crueldade até nas relações que acabam acontecendo em função de tantos e tantos incidentes e acidentes que a gente vê em nosso país. A gente vê um pouco de culpabilidade, ou vou chamar uma palavra até mais forte, uma demonização do empresariado, do empreendedor. O empreendedor é aquele que coloca o seu capital em risco, que coloca a sua vida até em risco, seu patrimônio em risco, em função de criar uma riqueza para a sociedade, de criar e gerar valor para a sociedade, criar emprego, criar impostos. É ele que gera renda para a sociedade. E o governador Renato, ele trouxe essa questão de uma maneira muito, muito importante, porque ele está dizendo o seguinte: olha, o empresário é que gera esse valor. Vamos sim dar e criar um ambiente para que esse empresário possa expandir seus negócios aqui, possa atrair investimentos para o nosso Estado, de forma que o Estado em si, os órgãos públicos, eles sejam um exemplo e criando seus próprios programas de integridade, de compliance, sejam exemplo para a nossa sociedade. E aí sim, esse empresariado, se que quer efetivamente acessar e traduzir os seus diferenciais competitivos em prol da geração de riqueza, esse tem lugar aqui nesse Estado. Agora, aquele que vier querendo ilicitude para tentar acessar a riqueza da sociedade em prol de benefício próprio, isso nós não queremos. Então, essa mensagem foi muito importante, que o governador Casagrande trouxe. Depois, o Alexandre Ducadi fez uma palestra brilhante, trazendo não um aspecto regulatório legal, mas ele trouxe muito mais do íntimo, dos valores que nós temos que ter na avaliação do direito concorrencial, das condições de concorrência, de competitividade, trazendo a essência da integridade nas relações público-privadas. Depois todos os painéis que nós tivemos durante o dia, culminando com esse último painel da Lei de Acesso à Informação, que trazendo também um debate interessante da dicotomia que existe hoje entre a necessidade de avaliar e de investigar internamente como uma ferramenta, um mecanismo da cultura da integridade, dos programas de compliance das organizações, vis-à-vis a necessidade de proteger e acessar o dado pessoal, né? Como é que se ajusta nesse campo de difícil
cercania, de difícil avaliação das suas fronteiras, né? Então, a Patrícia e o Marcelo Altoé foram muito felizes em colocar essa questão de maneira muito clara, dizendo qual era verdadeiramente ali os overlappings que tem entre uma coisa e outra, mas já presumindo que esse é um processo de melhoria contínua, esse é um processo que vai se aprimorando ao longo do tempo e já descortinando alguma possibilidade de convivência pacífica entre essas duas regulações, né? E o Alemande ponderando as dificuldades que nós vamos ver, não só nas grandes corporações, mas também em todo o meio, porque não é uma questão de aplicação somente em grandes corporações, em grandes empresas, mas são em todas elas, todo e qualquer porte, sendo público ou privada. Então, como a Patrícia falou, é uma regulação horizontal, ou seja, abrange tudo e afeta todos. Então, são debates extremamente relevantes e o Espírito Santo, com esse fórum, sendo mais uma vez protagonista aqui, trazendo essas pessoas com essa qualidade de debate que a gente viu durante o dia, e eu espero que o público tenha gostado. Aparentemente, acredito que sim, porque quem gosta fica, e ficaram com casa cheia até o final. E a gente agora dá aquela respirada para pensar no próximo, né, do ano que vem, o 2020, um ano marcante, o 2020, então vamos ver como é que a gente vai estar com toda essa questão da governança, mas certamente já sabendo que nós vamos ter aí muito debate novo, muito debate que possa trazer boas experiências do que a gente vem já plantando desde já, e espero que algumas árvorezinhas já possam nascer em solo capixaba e principalmente que possa ser referência e semente para todo o país. Então acho que o balanço que a gente faz do nosso evento.